No princípio dos tempos, quando o cosmos ainda era um abismo sem forma, um ser de poder imensurável emergiu das brumas primordiais, Tezcatlipoca, o deus da noite, da discórdia e da mudança. Sua pele era negra como obsidiana, refletindo a escuridão do vazio, e seu olho era um espelho fumegante, capaz de revelar os segredos mais obscuros da alma humana. Para os astecas, o universo não era um lugar estático, mas sim um palco para um drama cósmico em constante movimento, baseado na crença de que o mundo havia sido criado e destruído várias vezes. Cada ciclo, ou sol, era governado por um deus diferente e terminava em catástrofe, abrindo caminho para um novo ciclo. Tezcatlipoca, como o deus da mudança e da transformação, desempenhou um papel crucial nesse drama cósmico. Ele foi o primeiro a assumir o manto do Sol, inaugurando a primeira era do mundo, conhecida como Naui Ocelota, a Era do Jaguar. Nessa era primordial, Tezcatlipoca reinou supremo, moldando o mundo de acordo com sua vontade. Ele criou os primeiros seres vivos, os gigantes, que habitavam a Terra. Esses gigantes eram criaturas colossais, com apetites vorazes e força descomunal. Eles se alimentavam de raízes e frutas silvestres, e suas pegadas eram tão profundas que formavam lagos e montanhas. Sob o domínio de Tezcatlipoca, o mundo era um lugar selvagem e indomável, onde a natureza reinava soberana. Enquanto Tezcatlipoca reinava sobre o primeiro mundo, uma nova força se erguia no horizonte cósmico. Quetzalcoatl, a serpente emplumada. Diferente de Tezcatlipoca, Quetzalcoatl era o deus da vida, da sabedoria e da ordem. Ele era o patrono dos artesãos, dos agricultores e dos sacerdotes, o mestre da palavra e da escrita. Quetzalcoatl era representado como uma serpente coberta de penas verdes, símbolo da fertilidade e da renovação. O conflito entre os dois deuses atingiu seu ápice quando Quetzalcoatl desafiou Tezcatlipoca pelo domínio do mundo. A batalha que se seguiu foi um cataclismo cósmico, um confronto titânico entre a ordem e o caos, a luz e a sombra. Quetzalcoatl, com sua astúcia e sabedoria, conseguiu derrubar Tezcatlipoca do céu, transformando-o em um jaguar furioso. A queda de Tezcatlipoca marcou o fim da Era do Jaguar e o início de uma nova era. A ira de Tezcatlipoca, agora um jaguar sedento de sangue, foi terrível. Ele se lançou sobre os gigantes, os devorando um a um. A terra tremeu, os vulcões entraram em erupção e o céu se tingiu de vermelho. A destruição foi total. E o primeiro mundo chegou ao seu fim em meio ao caos e à violência. A destruição do primeiro mundo e a queda de Tezcatlipoca deixaram uma lição profunda para os astecas: a importância do equilíbrio. O reinado de Tezcatlipoca, marcado pela força bruta e pela arrogância, levou à destruição e ao caos. A intervenção de Quetzalcoatl, o deus da ordem e da sabedoria, restaurou o equilíbrio cósmico, mas a um custo terrível. Apesar da destruição, a esperança não se extinguiu. Quetzalcoatl, o deus da vida, sobreviveu à catástrofe e, com sua sabedoria e poder, criou um novo mundo, o segundo sol, e traria consigo novos desafios e oportunidades para a humanidade. Após a destruição do primeiro mundo asteca, o deus Quetzalcoatl, a serpente emplumada, emergiu como o deus criador do segundo sol, Naui Errecatl, a Era do Vento. Com sua sabedoria e poder, ele moldou uma nova era, distinta da anterior. O deus do vento, Errecatl, assumiu o manto do sol, governando esse mundo com sua natureza tempestuosa e imprevisível. Ventos uivantes varreram a terra, e tempestades violentas se tornaram comuns. A vida nesta era um desafio constante, exigindo adaptação e resiliência.
Após a destruição do primeiro mundo, Quetzalcoatl, com sua imensa sabedoria, criou uma nova raça de humanos a partir do milho, alimento sagrado que nutriria a vida. Diferente dos gigantes, essa nova humanidade era menor em estatura, mas mais resistente e adaptável. Dotados de inteligência e engenhosidade, eles aprenderam a cultivar o milho, a construir abrigos para se proteger dos ventos implacáveis e a viver em harmonia com a natureza imprevisível da Era do Vento. A nova humanidade era marcada por sua engenhosidade e adaptabilidade. Eles desenvolveram técnicas de cultivo para garantir a prosperidade do milho, a base de sua alimentação, e construíram casas resistentes aos fortes ventos que caracterizavam essa era. Aprenderam a interpretar os sinais da natureza, prevendo tempestades e adaptando suas atividades de acordo. Essa capacidade de adaptação e resiliência era uma característica fundamental da nova humanidade, permitindo-lhes prosperar em um ambiente hostil e imprevisível. Além disso, a nova humanidade criada por Quetzalcoatl era dotada de uma profunda conexão com o divino. Eles reconheciam a importância do milho como um presente dos deuses e realizavam rituais e oferendas para agradecer e honrar essa dádiva sagrada. Essa espiritualidade enraizada na natureza e na gratidão era uma marca distintiva da nova humanidade, diferenciando-a da arrogância e do desrespeito que caracterizaram os gigantes da Era do Jaguar. Tezcatlipoca, o deus da noite e da discórdia, observava a prosperidade da nova humanidade com crescente ressentimento. O sentimento da derrota anterior ainda corroía seu coração, alimentando sua sede de vingança. Ele não podia suportar a ideia de Quetzalcoatl triunfar e de uma nova raça de humanos prosperar em um mundo que ele considerava seu. Em um ato de fúria vingativa, Tezcatlipoca se transformou em um vento implacável, mais feroz e destruidor do que qualquer outro visto antes. Tempestades colossais se formaram, varrendo a terra com uma força inimaginável. O vento uivava como uma fera enlouquecida, arrancando árvores pela raiz, destruindo casas e espalhando o caos por onde passava. A humanidade, pega de surpresa pela fúria de Tezcatlipoca, lutou desesperadamente para sobreviver. Alguns buscaram refúgio em cavernas e abrigos, enquanto outros tentaram apaziguar o deus enfurecido com oferendas e sacrifícios. No entanto, a ira de Tezcatlipoca era implacável. Ele não se contentaria com nada menos do que a destruição completa da nova humanidade. Em um ato de crueldade, Tezcatlipoca transformou os humanos em macacos, um símbolo de sua degradação e humilhação. Apesar da destruição generalizada, alguns humanos conseguiram escapar da ira de Tezcatlipoca. Eles se transformaram em outros animais, como aves, peixes e répteis, buscando refúgio na natureza selvagem. Esses sobreviventes carregariam consigo a memória da Era do Vento. A Era do Vento chegou ao seu fim abrupto e trágico. Errehecatl, o deus do vento, foi derrubado de sua posição como sol, e a maioria da humanidade, transformada em macacos, foi dispersada pela terra. A fúria de Tezcatlipoca deixou um rastro de destruição e caos, marcando o fim de mais um ciclo cósmico. A queda do segundo sol deixou uma marca brutal da fragilidade da existência e da constante ameaça do caos. Após a destruição do segundo mundo, o deus da chuva, Tlaloc, ascendeu como o terceiro sol, Nahui-Quaihuitl. Sob seu domínio, a terra floresceu e a vida prosperou. Chuvas regulares irrigavam os campos, rios transbordavam de peixes e as colheitas eram abundantes. Com o início da Era da Chuva, Quetzalcoatl, em sua sabedoria infinita, moldou uma nova humanidade a partir do milho, o alimento sagrado que nutriria a vida. Diferente dos gigantes que habitaram a Era do Jaguar, essa nova raça de humanos era menor em estatura, porém mais resistente e adaptável às condições climáticas da nova era.
Dotados de inteligência e engenhosidade, aprenderam a cultivar o milho, garantindo sua prosperidade, e construíram abrigos para se protegerem dos ventos implacáveis que varriam a terra. Aprenderam também a interpretar os sinais da natureza, prevendo tempestades e adaptando suas atividades de acordo, demonstrando uma notável capacidade de resiliência e sobrevivência em um ambiente hostil. A abundância de alimento proporcionada pelo deus da chuva, Tlaloc, permitiu que a agricultura florescesse. Plantações de milho, feijão, abóbora e outras culturas se estendiam por vastas áreas, garantindo a prosperidade e o contentamento da nova humanidade. No entanto, essa fartura também trouxe consigo um desafio: a complacência. Acostumados à generosidade da terra, os humanos começaram a negligenciar seus rituais e oferendas aos deuses, esquecendo-se de honrar aqueles que lhe proporcionavam a vida e a prosperidade. Essa ingratidão não passou desapercebida por Quetzalcoatl, que observava a humanidade com crescente desapontamento. A harmonia entre a humanidade e a natureza, tão cuidadosamente cultivada, estava ameaçada pela arrogância e pela falta de gratidão, prenunciando tempos de desafio para a Era da Chuva. Em vez de expressar gratidão pela fartura de alimentos, os humanos se entregaram à gula e ao desperdício. A música e a dança, que antes eram formas de expressar sua devoção aos deuses, se tornaram meros entretenimentos vazios de significado espiritual. A ira de Quetzalcoatl crescia a cada dia, alimentada pela ingratidão e pela falta de respeito da humanidade. Ele viu como as pessoas se afastavam dos princípios que ele os havia ensinado. A harmonia que ele tanto se esforçara para estabelecer estava sendo destruída pela arrogância e pela falta de gratidão da humanidade. Diante dessa situação, Quetzalcoatl tomou uma decisão dolorosa, mas necessária: enviar uma inundação catastrófica para punir a humanidade e purificar o mundo. As chuvas, antes fontes de vida e prosperidade, se transformaram em torrentes impiedosas. Rios transbordaram, lagos se expandiram e a água cobriu a terra, engolindo tudo em seu caminho em um grande dilúvio. Casas, plantações, cidades inteiras desapareceram sob as águas furiosas, como se a natureza estivesse se vingando daqueles que a haviam desrespeitado. Em meio ao caos e à destruição, Quetzalcoatl observava a humanidade se afogar em sua própria arrogância e ingratidão. A inundação era um castigo divino, uma forma de purificar o mundo e dar à humanidade uma nova chance de recomeçar. No entanto, a destruição foi tão completa que apenas alguns poucos humanos conseguiram escapar, transformando-se em peixes para poder sobreviver nas profundezas das águas. A Era da Chuva chegou ao fim em meio a um dilúvio cataclísmico. A Terra, outrora um paraíso verdejante, se transformou em um vasto oceano. A humanidade, antes próspera e abundante, foi reduzida a um pequeno grupo de sobreviventes. A queda de Tlaloc e o fim do Terceiro Sol marcaram o fim de uma era e o início de um novo ciclo. Após a destruição do terceiro ciclo solar, Chauchitluc, a deusa da água doce, dos rios, lagos e oceanos, emergiu como o quarto sol, Nahuatl. Ela era a esposa de Tlaloc, o deus da chuva, e juntos governavam o reino aquático. Chauchitluc era uma deusa poderosa e benevolente, associada à beleza, à pureza e à fertilidade. Sua beleza era comparada à do jade, a pedra preciosa mais valorizada pelos astecas, e suas lágrimas eram consideradas fontes de vida e renovação. Sob o domínio de Chauchitluc, a terra se transformou em um mundo submerso. Vastos oceanos se estendiam até onde a vista alcançava, pontilhados por ilhas esparsas que serviam de refúgio para a vida. As chuvas torrenciais da era anterior deram lugar a um clima mais ameno e úmido, ideal para o desenvolvimento da vida aquática. Peixes de todas as cores e tamanhos nadavam em abundância, enquanto algas e corais formavam verdadeiros jardins submersos. A humanidade, criada por Quetzalcoatl para esse novo mundo, era adaptada à vida aquática.
Seus corpos eram esguios e ágeis, com membros semelhantes a barbatanas que lhes permitiam nadar com destreza. Seus olhos eram grandes e luminosos, capazes de enxergar nas profundezas do oceano. Eles viviam em harmonia com a água, construindo suas casas em recifes de coral e se alimentando dos peixes e plantas marinhas que abundavam nos oceanos. A Era da Água era um mundo de beleza e mistério. As profundezas do oceano escondiam segredos ancestrais e criaturas fantásticas. Os humanos, em sua busca por alimento e aventura, exploravam os recifes de coral, as cavernas subaquáticas e as profundezas abissais. Eles desenvolveram uma profunda conexão com a água, aprendendo a respeitar sua força e aproveitar seus recursos. A Era da Água, apesar de sua beleza e abundância, foi um período efêmero na história do cosmos azteca. A instabilidade do mundo submerso, com suas constantes mudanças nas correntes marítimas e a ameaça de tsunamis, tornava a vida precária e incerta. A harmonia entre a humanidade e a água era constantemente testada, exigindo adaptação e resiliência. Após alguns anos de relativa paz e prosperidade, o destino da Era da Água se cumpriu de forma abrupta e violenta. O céu se abriu e uma chuva torrencial de sangue caiu sobre a terra. Rios e oceanos se tingiram de vermelho e a vida aquática pereceu em massa. A inundação de sangue foi um cataclismo sem precedentes, varrendo tudo em seu caminho e transformando o mundo submerso em um cenário de horror e desolação. A humanidade, pega de surpresa pela fúria da natureza, lutou desesperadamente para sobreviver. Alguns, em um ato de desespero, buscaram refúgio nas poucas ilhas que ainda restavam, enquanto outros se agarravam a destroços flutuantes, na esperança de escapar da inundação de sangue. No entanto, a maioria da humanidade não teve a mesma sorte. Em meio ao caos e à destruição, alguns poucos humanos conseguiram escapar da inundação, escalando árvores altas e frondosas. À medida que a água subia, eles se agarravam aos galhos, lutando para manter a esperança viva. No entanto, a transformação era inevitável. A força da água e a magia da deusa Chauchiltluc os transformaram em macacos, criaturas ágeis e adaptáveis, capazes de sobreviver nas árvores e se alimentar de frutas e folhas. A Era da Água chegou ao fim de forma trágica, marcando o fim de mais um ciclo cósmico. A destruição da humanidade e a queda de Chauchiltluc deixaram um rastro de tristeza e desolação. No entanto, a sobrevivência dos macacos descendentes daqueles que buscaram refúgios nas árvores acendeu uma chama de esperança para o futuro. Após a destruição do Quarto Mundo, os deuses se encontraram em Teotihuacan, a cidade sagrada da criação, para deliberar sobre a necessidade de um novo sacrifício. A escuridão reinava sobre a terra, e a ausência de um sol trazia consigo a ameaça do caos e da desordem. Os deuses sabiam que para trazer luz e vida de volta ao mundo, um deles deveria se sacrificar e se transformar no quinto sol. Teotihuacan era um lugar de grande poder espiritual e o cenário perfeito para esse ato de criação. Suas imponentes pirâmides dedicadas ao sol e à lua erguiam-se em direção ao céu, como testemunhas silenciosas da história cósmica. No centro da cidade, um braseiro sagrado ardia, representando o coração do universo e a fonte da vida. Os deuses se reuniram em torno do fogo, debatendo quem dentre eles seria digno e corajoso o suficiente para assumir a responsabilidade de se tornar o novo Sol. O destino do mundo dependia dessa decisão, e a tensão pairava no ar enquanto os deuses ponderavam suas opções. 2 deuses se apresentaram como candidatos: Tecutli-Tecatl, um deus rico e orgulhoso, e Nanahuatzin, um deus humilde e coberto de chagas. Tecutli-Tecatl, confiante em sua beleza e poder, seria um sacrifício supremo. Se ofereceu prontamente para o sacrifício, enquanto Nanahuatzin, com sua humildade e devoção, aceitou a tarefa como um dever sagrado.
No centro de Teotihuacan, uma grande pira sacrificial foi erguida, suas chamas crepitando e dançando sob o céu noturno. Por 4 dias e noites, Tecocitecatli e Nanahuatzin jejuaram e fizeram penitência, preparando-se para o momento crucial. Tecocitecatli, o deus rico, adornou-se com luxuosas oferendas de jade e ouro e penas de Quetzal, enquanto Nanahuatzin, o deus humilde, ofereceu apenas juncos, espinhos de maguey manchados com seu próprio sangue e crostas de suas feridas. Tecocitecatli, confiante em sua beleza e riqueza, foi o primeiro a ser chamado. Ele correu em direção às chamas, mas o calor intenso e a visão das labaredas o fizeram recuar. 4 vezes ele tentou, e 4 vezes o medo o dominou. Então, Nanahuatzin, com um coração cheio de coragem e determinação, fechou os olhos e se lançou na fogueira. Seu corpo crepitou e queimou intensamente, e quando as chamas se extinguiram, o sol nasceu no leste, radiante e poderoso. Vendo a coragem de Nanahuatzin, Tecocitecatli, envergonhado, finalmente saltou na fogueira, mas seu brilho já estava diminuído. Ele se transformou em Metzitli, a lua, pálida em comparação com o sol. O sacrifício de Nanahuatzin e a hesitação de Tecocitecatli explicam não apenas a criação do quinto sol, chamado Tonatiuh, mas também a diferença de brilho entre o sol e a lua. A coragem de Nanahuatzin o tornou digno de se tornar o sol, enquanto a hesitação de Tecocitecatli o relegou à posição de lua, um astro de menor brilho. Grande parte do mundo continuava submerso, e a existência de Tlautecutli, uma deusa monstruosa que personificava a própria terra, representava um obstáculo intransponível para a criação da terra. Tlautecutli era uma criatura aterrorizante, com múltiplas bocas espalhadas por seu corpo, cada uma delas repleta de dentes afiados. Seu apetite por carne humana era insaciável, e ela devorava tudo o que os deuses criavam, impedindo a formação de um mundo estável e habitável. A terra tremia sob seus passos, e seus rugidos ecoavam pelas profundezas, semeando o medo entre os seres que ousavam se aventurar em seus domínios. Cada tentativa dos deuses de criar vida era frustrada pela fome voraz da deusa monstruosa, que devorava tudo em seu caminho. A Terra era um campo de batalha constante entre a criação e a destruição, e a vida lutava para se firmar em meio ao caos. Preocupados com a situação, os deuses se reuniram para discutir como superar esse obstáculo. Quetzalcoatl, a serpente emplumada, e Tezcatlipoca, o deus da noite, assumiram a liderança na busca por uma solução. Eles sabiam que a criação da Terra só seria possível se Tlautecutli fosse derrotada, e para isso eles teriam que usar toda a sua astúcia e poder. Após a criação do quinto sol, preocupados com a ameaça apocalíptica representada por Tlautecutli, os deuses se reuniram em um concílio para encontrar uma solução. O destino do mundo pendia na balança, pois a criação da Terra e o estabelecimento da ordem cósmica eram impossíveis, enquanto a criatura monstruosa continuasse a devorar tudo o que encontrava. Quetzalcoatl, a serpente emplumada, e Tezcatlipoca, o deus da noite, eram os mais poderosos dentre os deuses, e portanto os mais indicados para enfrentar a ameaça. Em um ato de coragem e sacrifício, eles decidiram se unir para derrotar a monstruosa criatura e criar um mundo onde a vida pudesse florescer. A decisão de Quetzalcoatl e Tezcatlipoca de enfrentar Tlautecutli não foi tomada levianamente. Eles sabiam que a batalha seria perigosa e que suas próprias vidas estariam em risco. No entanto, a humanidade e o futuro do cosmos dependiam de sua coragem. A transformação de Quetzalcoatl e Tezcatlipoca em serpentes gigantes foi um processo mágico e impressionante. Seus corpos se alongaram e se contorceram. Suas peles se cobriram com escamas brilhantes. A serpente de Quetzalcoatl era verde como a esmeralda, simbolizando a vida e a renovação, enquanto a serpente de Tezcatlipoca era negra como a noite, representando a escuridão e o poder. Juntos, eles se tornaram uma força imparável,
pronta para enfrentar a monstruosa Tlautecutli e criar um novo mundo a partir do caos. A batalha contra Tlautecutli foi um confronto titânico que ecoou por todo o cosmos. As duas serpentes divinas, com seus corpos imensos e escamosos, se lançaram sobre a deusa primordial. A deusa, com suas inúmeras bocas escancaradas, cheias de dentes afiados como obsidiana, rugia e se debatia, tentando em vão se libertar do abraço mortal das duas serpentes. Seus membros gigantescos, cada um com garras capazes de rasgar montanhas, golpeavam o ar e a água, criando ondas gigantescas que ameaçavam engolir o mundo inteiro. O céu se transformou em um turbilhão de nuvens negras, raios e trovões, refletindo a fúria da batalha que se desenrolava abaixo. A serpente emplumada, com suas penas brilhantes como esmeraldas, se enrolava em torno do torso de Tlautecutli, apertando seu corpo com força sobrenatural. A serpente negra como a noite atacava os membros da deusa, seus dentes afundando na carne monstruosa e arrancando pedaços de sua couraça. O sangue de Tlautecutli jorrava como um rio, tingindo as águas do oceano de vermelho. A batalha durou eras, uma dança macabra de destruição e criação. Finalmente, exausta e ferida, Tlautecutli sucumbiu à força combinada dos deuses serpentes. Com um último rugido de agonia, seu corpo gigantesco se partiu em pedaços, espalhando-se pelo cosmos. A partir dos restos mortais de Tlautecutli, um novo mundo emergiu, consciente da necessidade de povoar a Terra com seres que pudessem cuidar dela e honrar os deuses. Quetzalcoatl decidiu descer ao Mictlán, o submundo azteca, em busca de ossos da humanidade anterior. Mictlán, o reino dos mortos, era um lugar sombrio e perigoso, governado por Mictlantecutli e Mictecacihuatl, deuses implacáveis e ciumentos de seus domínios. A jornada seria árdua e repleta de desafios, mas Quetzalcoatl estava determinado a cumprir sua missão, mesmo que isso significasse enfrentar os perigos do submundo. A descida de Quetzalcoatl ao Mictlán foi uma odisseia épica, repleta de obstáculos e provações. Ele teve que atravessar rios de sangue infestados de criaturas demoníacas. Teve que atravessar desertos de ossos, onde os ventos uivavam como almas penadas, e escalar montanhas íngremes, cujos picos se perdiam nas brumas da eternidade. Os senhores da morte tentaram impedi-lo de todas as formas, colocando armadilhas e desafios em seu caminho, como labirintos sem saída, abismos sem fundo e bestas ferozes guardando passagens secretas. Mas Quetzalcoatl, com sua astúcia e sabedoria, conseguiu superar todos os obstáculos. Ele enganou os demônios com suas palavras, acalmou as bestas com sua música e encontrou seu caminho através dos labirintos com a ajuda de sua intuição e conhecimento. Ao chegar ao palácio de Mictlantecutli, o deus da morte, Quetzalcoatl solicitou os ossos da humanidade anterior, argumentando que eles eram necessários para trazer vida de volta ao mundo. Mictlantecutli, desconfiado das intenções de Quetzalcoatl, impôs uma condição aparentemente impossível. O deus da vida deveria soprar uma concha sem furos e produzir um som melodioso. Quetzalcoatl, com sua engenhosidade, convocou vermes para furar a concha e abelhas para produzir o som, enganando o deus da morte e obtendo os preciosos ossos. Quetzalcoatl recolheu os fragmentos de ossos e retornou à superfície, carregando consigo a esperança de um novo começo. Com a ajuda de outros deuses, ele moeu os ossos até virarem pó. Misturou eles com seu próprio sangue divino e com o milho sagrado, o alimento que nutre a vida, ele moldou as figuras dos primeiros homens e mulheres, insuflando-lhes a vida com seu sopro sagrado. Assim, a nova humanidade nasceu, fruto da união entre o divino e o terreno, entre a vida e a morte. O milho, símbolo da fertilidade e da abundância da terra, e os ossos ancestrais representando a continuidade da vida, se uniram ao sangue divino de Quetzalcoatl para criar seres dotados de inteligência, criatividade e capacidade de amar. A terra, antes vazia e silenciosa, se encheu de vida e alegria, e a humanidade iniciou sua jornada nesse novo mundo,
pronta para enfrentar os desafios e celebrar as maravilhas da existência. No entanto, a criação da Terra não significou o fim da influência de Tlautecutli. Sua fome por carne humana, embora saciada momentaneamente pelo sacrifício dos deuses, permaneceu como uma força latente na natureza. A terra tremia com seus suspiros de fome, e seus gemidos de dor se manifestavam em erupções vulcânicas e terremotos. Para apaziguar a deusa faminta, os humanos ofereciam sacrifícios de sangue, um pacto eterno entre a humanidade e a terra, garantindo a fertilidade e a prosperidade do mundo. Os astecas acreditavam que o sol precisava ser constantemente alimentado com sangue e sacrifícios humanos para continuar seu movimento e evitar a destruição do mundo. Essa crença levou à prática de sacrifícios humanos em larga escala, o que se tornou uma parte central da religião e da cultura asteca. A criação do quinto sol e o estabelecimento do ciclo diário marcaram o início da era atual em que vivemos, o Nahui Olin, a era do movimento. Eram necessários sacrifícios contínuos para manter o movimento do Sol e garantir a ordem cósmica. Para os astecas, o sacrifício humano era visto como um ato de devoção e gratidão aos deuses, um ato necessário para manter o equilíbrio do universo e garantir a sobrevivência da humanidade. Quetzalcoatl, movido por sua compaixão e sabedoria, decidiu presentear a humanidade com um alimento que não apenas os sustentasse, mas também lhe trouxesse alegria e força. Este era o milho, o alimento sagrado oferecido pelos deuses como um presente para a humanidade. O maguey, a planta que dava origem à bebida puk, foi outro presente dos deuses. A bebida sagrada alegrava o espírito e os conectava com o mundo espiritual. Os astecas sabiam que a destruição do quinto sol era inevitável. Essa crença estava profundamente enraizada em sua cosmovisão, que via o tempo como uma sucessão de eras, cada uma destinada a terminar em catástrofe. No entanto, eles não se resignaram passivamente a esse destino. Em vez disso, os astecas acreditavam que poderiam adiar o fim do mundo através de sacrifícios e rituais. A oferenda de sangue humano, especialmente de guerreiros capturados em batalha, era vista como um meio de nutrir e fortalecer o sol, garantindo sua jornada diária pelo céu. Eles acreditavam que após a destruição do quinto sol, um novo ciclo cósmico se iniciaria, com o surgimento de um novo sol e uma nova era. A natureza exata dessa nova era e a forma como ela se manifestaria permanecem um mistério, pois os mitos astecas não fornecem detalhes sobre o que viria após o quinto sol. Essa crença na inevitabilidade do fim do mundo e no renascimento de um novo ciclo reflete a profunda conexão dos astecas com a natureza cíclica do tempo e sua compreensão da impermanência da existência. Para eles, a vida era um ciclo contínuo de criação e destruição, e o fim de um ciclo era apenas o prelúdio para o início de outro.